Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua, eu sou o Diogo Arraes. Aliás, já clique em curtir, ative as notificações aqui do canal Mesma Língua. É super importante que você se inscreva para aprender um pouco mais sobre a nossa língua portuguesa, sobre a expressão e ganhar muito aqui profissionalmente, nos estudos. Vamos lá, muitos e muitos momentos nós vimos a tal da expressão análise sintática em nossa vida, certo? Na nossa vida estudantil. Por que saber análise sintática? Bom, a palavra sintática provém justamente do termo sintaxe, né? Da expressão sintaxe, aliás, o X lido como dois S's, tá legal? Um dos motivos é justamente entender a ordem. Quando se fala de sintaxe, fala-se sobre ordem. Ordem em qual sentido? A ordem de primeiro, segundo, terceiro, mas também ordem no sentido da organização. E nós precisamos compreender que as orações em nossa língua são pautadas por um sistema de sujeito, verbo, complemento. Quando se fala então sobre oração, temos este sistema, o sistema de sujeito, verbo, complemento. E um dos maiores motivos de se estudar a parte da sintaxe é entender sobre pontuação. Como devemos compreender o sinal chamado de vírgula, sobre como usá-la, como não usar a vírgula. Uma sentença como o advogado Souza, o advogado, vírgula, Souza esteve na audiência. Veja que, neste caso, há um erro no sinal na vírgula. E é bem simples, é justamente com a técnica da análise sintática que entenderemos que esta vírgula aqui é bem ruim. É uma vírgula, digamos, no mínimo caótica a nossa expressão. Ao nosso, enfim, a nossa sentença, né, a organização. O advogado Souza esteve na audiência. Bom, nós devemos retirar a vírgula aqui, porque a regra é, na relação sujeito e predicado, entre o sujeito e o predicado, e o que é o tal do predicado? Nós temos a junção de verbo mais complemento, o chamado predicado, aqui eu sinalizo, ou simplesmente na relação sujeito, verbo, objeto, complemento, sujeito, verbo, complemento, nada do sinal de vírgula isolada. Até poderia haver duas vírgulas aqui e teríamos uma expressão com um tom explicativo. Duas, talvez, mas uma única vírgula, fora. Que é, a gente gosta de chamar assim, da grande pegadinha da vírgula isolada. Então temos o advogado Souza, que é exatamente o sujeito, esteve em algum lugar, ou seja, aqui há a ideia da complementação, esteve em algum lugar, o advogado Souza revisou o processo. É importante que você visualize o espírito de sujeito, verbo, por mais que seja intransitivo aqui, eu não vou tocar em nomes tão técnicos, mas é super importante que se veja a relação sujeito, verbo, complemento oracional. Isso é extremamente importante. E que entre esta relação aqui não deve haver o uso da vírgula. Se você consegue compreender que o estudo da análise sintática, um estudo prático, vai levá-lo a isso? Perfeito. Aliás, você pode até adicionar depois aí o meu Instagram, @DiogoArraes. Vamos ao mesmo advogado Souza. Veja só, o advogado Souza leu o texto final. Se nós temos o advogado Souza leu a versão final, leu o texto final, nós devemos concordar que esta parte aqui é justamente a parte que exerce o verbo. É o agente, o advogado, ele leu o texto. Se colocássemos um sinal aqui, seria péssimo. Então, na relação sujeito-verbo e o imediato complemento, não se usa o sinal de pontuação. A pontuação, então, nós já vamos escrever um primeiro benefício. Entender a pontuação é um dos grandes benefícios de se estudar análise sintática. Mas não apenas isso. Nós devemos entender a análise sintática
justamente para perceber o papel de um pronome chamado do caso reto. Aliás, poderíamos substituir tudo isso daqui por um pronome pessoal do caso reto, ele. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O pronome pessoal do caso reto é assim chamado porque deve exercer o papel de sujeito da oração. O papel de sujeito das sentenças, que é exatamente esta parte aqui, agente do verbo. Já os pronomes chamados de oblíquos, por que um pronome é chamado de oblíquo? Um pronome é chamado de oblíquo porque desempenha o papel de complementação. Me, mim, comigo e, neste caso especificamente, entram os famosos o, a e lhe. 3 pronomes oblíquos com muito uso. Veja, o advogado Souza leu o texto. Concorda que entre este verbo de cá e o complemento, que é o texto, não existe preposição. Isto aqui é um artigo, aliás. Como não há preposição, o objeto, então, o complemento, é chamado de complemento direto, mais especificamente, objeto direto. Dentro do estudo da sintaxe, todo bom estudante de sintaxe sabe que os pronomes oblíquos o e a devem desempenhar o papel de objeto direto. Eles substituem possivelmente os objetos diretos. Lhes, possivelmente, o papel de objeto indireto. Então, neste caso, se reescrevêssemos a expressão, ou se não quiséssemos repetir o texto, teríamos o advogado Souza. Aqui ficou um D um pouco estranho, né? O advogado Souza leu o. Aqui é um hífen e o pronome oblíquo átono. Leu o. Por que o? Então nós temos o texto sendo substituído por um pronome oblíquo. Então veja que o estudo da análise sintática é justamente para que você, estudante, eu, qualquer tipo de pessoa que admira a língua portuguesa, entenda mais sobre ordem, sobre como as orações são organizadas, SVC, sabendo assim a pontuação da língua e sabendo também sobre como colocar, inserir pronomes, dentre outros benefícios, que eu comentarei depois. O que eu mais quero é que você chegue aqui ao canal, inscreva-se aqui, curta, compartilhe com para quem você acha que será extremamente útil. Lembrando que aqui nos comentários eu deixo algo bem especial, um link especial a você, para que você possa estudar cada vez mais. E lembrando que eu estou no Instagram, o meu endereço lá é @DiogoArraes. Eu estou sempre aqui, sempre no canal Mesma Língua, que há mais de 300 vídeos sobre a nossa língua, sobre comunicação, dentre outros temas que são interessantes à sua carreira. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.